O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas madres, irmãos diletíssimos priores, queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus. Josué, o profeta de Deus, está em Siquém, no mesmo lugar que Deus tinha feito a promessa a Abraão, de que os seus filhos permaneceriam naquela terra. Josué está ali exatamente para que o povo se recorde de que o Deus da promessa é o Deus que cumpre aquilo que diz. E para que o povo não perca de vista o Deus que o acompanhou, que o libertou, que o tirou da escravidão e que o colocou ali, naquela terra de delícias. Ele faz este papel de restaurador das consciências, porque ele não quer que o povo se perca. Este é o objetivo e a função do profeta, do homem de Deus, do juiz, de orientar o povo para que não perca o caminho, não perca de vista o caminho do Senhor. Isso nos faz lembrar também a primeira leitura do domingo passado, quando o profeta Elias, cansado, fatigado, quando já estava perdendo a esperança, porque ele tinha pregado tanto, falado tanto para o povo, e o povo permanecia na inércia, afastado de Deus. Ele, desolado e cansado de fazer homilia, ele vai pedir a Deus a morte, porque não aguenta mais falar para quem não quer ouvir. Então ele corre, vai se refugiar no deserto, vai buscar um consolo que só Deus pode dar. Cochila e dorme. E lá o anjo do Senhor aparece, dando uma tapinha nas costas e mandando ele se levantar. Bora, acorda, come, bebe e se levanta. Ele come, bebe e volta a dormir. Bora, homem, levanta, tem muito caminho pela frente, tem muito trabalho para fazer. E Elias vai para onde? Para o Monte Horebe. O Monte Horebe é exatamente o mesmo lugar onde Deus deu as tábuas da lei a Moisés. Horebe e Sinai é a mesma coisa. E é ali que Deus inicia uma trajetória de amor com o seu povo. O anjo faz Elias retomar o início, voltar às fontes, começar do começo, do início, para que ele se recorde que aquele Deus que o chamou, que está ali dando o alimento, é o mesmo Deus que deu a lei no Horebe, e ele não vai o abandonar. É para que Elias se recorde a sua origem, de onde foi que Deus o tirou, como foi que Deus o alcançou. Da mesma forma, o profeta aqui, o juiz Josué, que diante do povo em Siquém, faz toda uma memória dos grandes feitos do Senhor.
Voltar às vezes às fontes, às nossas origens, de onde nós viemos, faz bem à alma. Porque nós vamos conseguir perceber a mão de Deus agindo ali. Quem nós éramos há 10 anos? Quem nós éramos há 20 anos? Há 5 anos? E como eu sou hoje? O que eu sou hoje? Como eu estou hoje? Se nós percebermos essa diferença fazendo esta memória, nós vamos perceber a presença de Deus e vamos louvá-lo com gratidão. Da permanência de Deus, da fidelidade de Deus ao longo da nossa história, da nossa caminhada, ao longo da nossa vida. Fazer uma memória do passado, voltar às fontes, às origens, é se permitir perceber a ação de Deus na nossa vida. E que se aqui nós chegamos, não chegamos sozinhos. E aí nós podemos dizer, como o profeta Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou. É isso que Deus quer fazer com que Elias redescubra, porque ele, desolado, cansado e depressivo, invoca a morte porque não aguenta mais. Não, Elias, esta não é a solução. Eu não vou tirar os teus inimigos. Eu não vou te tirar da missão. Eu não vou mudar a tua situação agora. Eu apenas vou te dar o alimento que vai te fortalecer na caminhada. E com este alimento, você vai recobrar forças e vai mudar a tua história. Vai mudar o teu rumo. Porque eu estou contigo por meio deste alimento. Tanto quanto Deus permanece com o povo através de Josué, que ali também de cabeça dura, um povo inquieto, adorador de ídolos, Josué se esforça de todas as formas para resgatar aquele povo para Deus. E aí nós vamos percebendo a ação de Deus na história, Deus que governa tudo. Ontem nós escutávamos no primeiro texto o início daquilo que nós continuamos hoje. Josué faz o povo proclamar a unidade de Deus, rezar o credo. Quando nós rezamos o credo, nós redescobrimos Deus na história humana e na nossa vida. Nós nos recordamos da presença de Deus. Quando nós esquecemos de professar a nossa fé, de professar o nosso credo, nós corremos o risco facilmente de buscar os ídolos e de adorar deuses falsos, quando nós nos esquecemos do Senhor. Por isso estamos aqui, diariamente na liturgia, celebrando e professando aquele que nos resgatou. Entramos em procissão com a cruz na frente, como nosso baluarte, como nosso defensor, para nos recordar que é Cristo morto, sepultado e ressuscitado que vai à frente do povo, que vai à nossa frente. Nós caminhamos com Ele, por Ele e nele, rumo ao altar de Deus, da eternidade. Celebrar diariamente a Eucaristia é se recordar exatamente de onde nós viemos, por quem nós fomos resgatados, quem está nos alimentando, quem está nos fortalecendo. É um lembrete diário, é uma recordação e uma memória diária. Por isso que a missa também é chamada de memória, porque não é somente uma memória do passado, mas uma atualização. Deus está aqui, não é isso que nós respondemos quando o padre pergunta ou fala, o Senhor esteja convosco. Ele está aqui no meio de nós. E o nosso coração está nele. É exatamente isso que Josué quer que o povo sinta, a presença de Deus. Mas uma coisa estranha que nos acontece, que acontece no texto, é que Josué, em 3 momentos, se dirige ao povo. Ele diz ao povo: vocês devem servir e obedecer a Deus. Vocês estão prontos para isso? Sim, Senhor. Nós vamos servir ao nosso Deus com todo o nosso coração.
nós vamos e estamos dispostos a servir ao nosso Deus. E aí, no segundo momento, tendo o povo respondido afirmativamente que serviria a Deus, Josué pergunta ao povo: vocês querem servir a Deus? Ou vocês querem voltar à vida antiga, da idolatria, do adultério, do roubo, da fornicação, do apego excessivo ao dinheiro, ao poder, ao prazer? Isso são ídolos. São ídolos que, se nós não tomarmos cuidado, podem dominar o nosso coração. Alguns desses são bons para servir ao homem. O dinheiro está a nosso serviço. O sexo está a serviço do matrimônio, dentro do matrimônio, para a procriação e a união do casal. O poder está a serviço da comunidade. Aquele que é confiado o poder está ali para servir a comunidade, não para dominar. Mas quando o inverso acontece, aí já se tornou um ídolo para o homem, para a pessoa. Já dominou o coração humano. E aí Josué pergunta ao povo: vocês querem mesmo seguir este Senhor ou continuar na idolatria dos deuses? Não, nós queremos servir ao Senhor nosso Deus. Nós vamos servir a Ele. E aí Josué se apresenta como referência. Porque eu e minha casa, nós decidimos servir ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Nós já estamos decididos a isso. Vocês querem também fazer este caminho? Sim, Senhor, nós queremos. E aí no terceiro momento, Josué desmotiva o povo. Vocês não vão conseguir servir a Deus. Vocês não vão ter força suficiente para servir a Deus. Vocês no primeiro momento vão abandonar a fé. Na primeira dificuldade, vocês vão perder a confiança, a esperança e vão voltar à idolatria. Parece que Josué quer desestimular o povo no caminho, porque ele afirma, ele interroga e ele nega. Ele afirma: vocês devem, como grande autoridade, vocês devem servir a Deus. Vocês querem servir a Deus? Vocês não podem servir a Deus. É isso que Josué está intrepidamente falando ao povo. Para quê? Para desencaminhar o povo? Não, para encorajá-lo. Porque Josué não quer um povo indisposto, imaturo, que sirva a Deus na superficialidade, que sirva a Deus simplesmente no culto, mas que saiba levar o culto, a celebração, a adoração para o mundo, para a família. Não podemos dizer sim na igreja e não lá fora. A vida precisa ser coerente. A vida ela precisa caminhar e se encaminhar em Cristo a todo custo e de forma completa. Foi por isso que as mães levaram as crianças para que fossem abençoadas, para serem abençoadas por Jesus. Porque a bênção, a imposição das mãos para abençoar, é um rito simbólico de transmissão. Quando as mães pediram a sua bênção, pediram a Jesus a sua bênção para as suas crianças, elas queriam que as suas crianças, os seus filhos, se parecessem com Jesus. Porque quando Jesus as abençoasse, Jesus estava transmitindo a sua identidade, o seu espírito. As mães viam em Jesus não um ídolo, mas um homem de Deus. E pediram a sua bênção para que a sua bênção transformasse o coração das suas crianças e as suas crianças fossem parecidas com Jesus, porque elas gostavam de escutar e de ver Jesus como um homem de Deus. A bênção nos compromete a sermos parecidos com Deus, a crescermos à estatura de Cristo, a sermos formados e gestados em Deus. Foi isso que Josué fez. Foi isso que Josué ensinou. Vocês precisam amadurecer. Quando vocês celebram a liturgia de Josué ao povo, vocês estão assumindo com ele um compromisso. Estão fazendo a ele um voto. Estão fazendo uma promessa.
E se não cumprirem, também tem consequências. Josué é um homem que é realista e que não se deixa manipular pelo povo, como se deixou Arão diante do povo de Israel. Ele é um homem convicto e firme naquilo que ele diz. E ele diz logo: vocês querem seguir mesmo este Senhor? Pois então abracem também a cruz. Porque servir ao Senhor não é tão fácil, mas é a única coisa que vale a pena e que preenche o nosso abismo e o nosso vazio. Porque quando nós participamos do culto, da celebração, nós recebemos a bênção dele. E nos comprometemos com ele para andar no caminho dele. E para fazer também outras pessoas caminharem com ele, com o nosso testemunho de vida. Com o nosso exemplo, com a nossa entrega, como fez Maximiliano Maria Kolbe. Que sem reservas deu a própria vida para que um pai de família não pudesse sofrer as tormentas do martírio no campo de concentração. O testemunho dos santos nos encorajam, porque o testemunho dos santos são uma profissão de fé. Eles viveram e morreram segundo aquilo que eles acreditavam. Se a nossa vida também for desta forma, vivida segundo aquilo que nós cremos em Deus, aí nós estamos vivendo de fato a vocação que o Senhor nos confiou, a santidade. Porque a santidade passa pela entrega total e sem reservas. Mesmo que não seja um martírio cruento, como foi o de Maximiliano Maria Kolbe, mas que o nosso martírio seja incruento, numa dedicação obediente diária, numa entrega sem reservas, numa doação total. Nisto nós estamos morrendo para nós e vivendo para Deus. Também vivenciamos e presenciamos na nossa vida presente o martírio branco, a entrega diária, a doação sem reservas, numa obediência sem igual. É preciso diariamente pedir esta graça a Deus. E nós só vamos conseguir se nós diariamente nos recordarmos que o Senhor está conosco na liturgia e na vida. Eu concluo dizendo exatamente aquilo que o Salmo afirma. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Veja que Deus até de noite quer nos advertir, porque Ele não quer nos perder, é o que continua o salmista. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, eu não vacilo. Se diariamente eu busco, eu não vacilarei, eu não me desviarei, eu não sairei da rota, do caminho certo da salvação. E aí o salmista conclui: vós me ensinais vosso caminho para a vida. O Senhor quer só o nosso bem. Quando Ele nos corrige, não quer o nosso mal. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. É esse o destino de todo aquele que se entrega. É esse o destino de todo aquele que se permite corrigir, que se permite educar na lei de Deus. Foi o que Josué fez com o povo, foi o que Jesus fez com as crianças quando as abençoou, transmitiu a sua autoridade, o seu espírito e a sua identidade, para que elas crescessem segundo o Espírito de Jesus, em sabedoria, estatura e graça. É bem isso que nós fazemos quando batizamos as nossas crianças. O batismo das crianças não é um mero rito, mas é um compromisso que os pais assumem com Deus, de educá-las na fé. Nós batizamos porque nós, católicos, não acreditamos que nós temos condições de crescer sozinhos em Deus. Nós precisamos da força dele. E porque precisamos dele e da força dele para crescer nele, nós precisamos batizar nossas crianças para que elas cresçam na força do Espírito que está nelas. Quando nós resolvemos nos batizar apenas quando adulto, porque nós não entendemos o significado do batismo, nós estamos dizendo: eu sou independente de Deus, eu não preciso dele para crescer. É mentira, porque nós precisamos sim, por isso nós batizamos as crianças. Confiamos as nossas crianças a Deus, a fim de que elas cresçam nele, fortalecidas por ele.
como casas do Espírito, como templos e moradas de Deus. Esta é a nossa fé católica. Fiquemos com ela, pois nós não nos arrependeremos. Temos tudo o que é necessário para a nossa salvação. Na fé católica nós temos tudo aquilo que é fundamental e necessário e útil para sermos salvos. Nela nós estamos plenamente seguros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada Sua Mãe Maria Santíssima.